Olá, galera, tudo bem? Seja bem-vindo de volta ao nosso próximo episódio de Heart of Worship. Eu espero que você está bem, espero que você está tendo uma semana abençoada. E hoje nós vamos pular direto dentro do nosso assunto, que é sobre qual tipo de entrega você está dando a Deus. Então, como vocês sabem, eu tenho uma curiosidade muito grande sobre a vida de Davi. E eu tenho buscado cada vez mais entender a entrega dele, entender de onde veio, como cultivá-lo na minha vida, na minha adoração. E eu estou neste momento, no meu tempo devocional, estudando em 1 Crônicas. Quer dizer, acabei 1 Crônicas, agora eu estou na segunda, mas eu vou compartilhar com vocês sobre 1 Crônicas 29. E para dar um pouco de contexto para vocês, o que se passa nesse capítulo da palavra, é o fim da vida do Davi, né? O Davi tinha um sonho muito grande de construir um templo para Deus, para honrar a Deus, para que a presença dele seja honrada entre o seu povo. E até então eles tinham a Arca da Presença e eles numa tenda, desde que eles saíram de Egito. Na saída no deserto, eles tinham uma tenda para onde que eles andavam, eles carregavam essa tenda, que era um lugar de adoração a Deus, e também carregava a Arca da Presença, que representava a presença de Deus. E eles tinham agora parado para muitos anos, agora na Terra da Promessa. E eles tinham construído suas casas. O Davi olhou para o palácio dele construído. Ele falou: como assim que eu tenho uma casa fixa, uma casa eterna aqui? E meu Deus, o Deus Todo-Poderoso que merece toda honra, não tem nada. Ele tem uma tenda, não tem algo que é inconsistente, né? Não é permanente, não é uma coisa estabelecida, né? Então ele teve esse desejo, mas o Deus falou: que lindo esse desejo, seu filho. Porém, você é um homem de guerra e eu quero que isso venha num tempo de paz. Então, Davi tinha um coração muito lindo. Ele fala: então, se não vai ser eu e vai ser meu filho que vai construir esse templo, então eu vou preparar tudo que eu posso para que isso seja um sonho realizado através da vida do meu filho. E isso era uma atitude muito honrosa, porque imagina, você tem um sonho grande e esse sonho é passado para outra. E é muito fácil você criar rancor, criar algo dentro de você contra essa pessoa, ou quer desistir de tudo, não quer mais correr atrás, porque não é mais você que vai realizar. Mas Davi fez o oposto. Ele fez o oposto, ele investiu mais ainda no templo, ele fez tudo que ele podia, ele lutou para que os países ao redor deixassem Israel em paz, para que o templo poderia estar estabelecido numa época de paz. Ele colecionava recursos de madeira, de ouro, de bronze, de vários tipos de matéria que era precisa. Ele organizava o povo, ele organizava os levitas, como eles iam adorar, ele organizava os trabalhadores, ele buscava os melhores artesanatos para trabalhar. Então Davi fez muito para o templo, sabendo que ele nunca irá ver o templo construído. E eu acho que esse coração dele é muito lindo. Mas em capítulo 29, nós vamos ver qual grande foi essa entrega dele. Então abre comigo em 1 Crônicas 29 e fala assim: então o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão e mais ninguém, mas ele é jovem e inexperiente. E a tarefa é grande, pois o palácio não será feito por homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Então ele reconhecia, né, que isso é uma tarefa muito grande, que requer muito mais do que só construir um prédio, requer muito trabalho. E ele falou assim: forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus. Ouro, prata, bronze, ferro e madeira, bem como ônix para engastes, e ainda turquesas, pedras de várias cores e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Então ele preparou todas essas coisas preciosas, mas isso foi através do bolso do governo, né? Vamos falar assim, ele foi o rei, então foi através do bolso do governo. E fala assim:
Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas. Então, não é mais sobre o bolso do governo, do estado, do coisa, do meu próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. Oferece, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prato e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Então, o que Davi tinha, além de um coração que era tão lindo para Deus, para seu templo, para querer construir e deixa tudo preparado para que isso acontecesse, ele entendeu que o reino era maior do que ele. E isso é uma coisa que eu tô aprendendo muito sobre nesses tempos, que muitas pessoas ficam preocupadas sobre placas, sobre meu ministério é isso, o que eu faço é isso, mas o reino vai muito mais além do que isso. E nós podemos ver através do coração de Davi que ele tinha essa percepção. Ele tinha a percepção que o reino dele não ia durar para sempre, porém o reino de Deus ia. Então, essa adoração de Deus era tão importante, era tão ah, perfeito que ele precisava entregar tudo a Deus. Ele precisava entregar tudo que ele tinha. E ele não era satisfeito só dar aquilo que ele tinha como rei. Eu tenho que dar de mim pessoal. Tem que me custar algo. Porque senão não é uma oferta. Se você vai mais para trás, você veja que Davi tem um encontro com Deus, onde que ele comprou o terreno, onde que o templo é construído. E foi exatamente no lugar onde que ele tinha falado que ele encontrou o anjo do Senhor e ele falou assim: me dá essa terra, eu vou comprá-lo para oferecer. E o homem falou: não, é para você, rei, você pode ter. Ele falou: não, 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 não. Eu não ofereço nada para Deus que não me custa nada. Então, é uma coisa importante, uma lição importante que ele entendeu. Ele entendeu mesmo que ele precisava entregar tudo para Deus, que esse coração de obediência, esse coração de entrega, ela é mais valiosa do que a quantidade. Cara, as pessoas fez as quantias em dinheiro hoje em dia é por volta de 7 bilhões que ele deu aqui. E isso é muito dinheiro. Isso é muita coisa. Ele poderia construir vários templos com isso, né? Mas ele investiu esse dinheiro porque ele entregou a Deus. Ele quis que tudo seja feito com excelência para Deus, mesmo que ele não viesse a ver. E, cara, essa entrega para mim fala muito forte comigo. Nós, às vezes, quando nós estamos especificamente em liderança, mas em qualquer ministério que nós estamos, seja de arte, seja de fora, nós vemos que muitas vezes, sem a perceber, nós estamos dando muita importância para um homem, para uma pessoa. O ministério funciona por causa do fulano. O ministério flui por causa do fulano. E Deus não quer assim. Deus quer que nós sejamos honestos conosco mesmo e reconhecemos que é Ele. É Ele, é tudo para Ele, vem dele, é para Ele, é tudo honra e louvor para Ele, né? E nós, quando nós reconhecemos isso, nós começamos a trabalhar para reino, não para nosso nome, não para aquilo que nós queremos receber dele, né? E Deus tem me trabalhado sobre isso muito. Tem alguns eventos que eu tenho ido nas últimas semanas. E uma pergunta que ressalta muito é: qual é seu legado? O ministério irá morrer contigo? Ou ele irá continuar porque você criou pessoas que buscam e queimam para Deus? E meu coração é ter esse coração de Davi. É um desejo muito grande minha que o legado que eu deixo é as pessoas famintas para mais de Deus. Para ter pessoas que realmente pegou esse contagio de fome e que também deseja ver o reino estendido, ver o reino crescer, né? Então, é uma coisa que eu aprendi muito nesse capítulo sobre Davi. Mas Davi não para ali, ele fala, né, nessa última pergunta, agora quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Então, apesar de ele já ter providenciado tudo,
é dado tudo que é necessário. Não era preciso mais dinheiro, não era mais preciso mais ouro, mais joias, mais nada, nem mais madeira, nem martelos. Ele tinha providenciado tudo. Mas ele decidiu abrir para as pessoas também compartilhar na bênção, porque quem compartilha dando, também compartilha recebendo, né? E ele quis abrir essa oportunidade para o seu povo. Mais da frente, se a gente ah, olha versículo 9, que está escrito assim, deixa eu ver aqui. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Então, aqui, o que aconteceu? Depois da entrega do Davi, isso inspirou seus líderes. Inspirou seus líderes realmente dar aquilo que eles tinham para o Senhor. E isso trouxe alegria para o coração dele, porque ele pôde ver, né, podia ver a entrega e realmente o desejo que eles tinham para mais de Deus. E como líder, isso é o meu maior desejo, que aqueles que eu lidero também têm esse coração rendido e entrega. Mas como chegou a esse ponto? Como Davi chegou a esse ponto de entrega, de rendimento diante de Deus? Se você lê na Bíblia, em 1º e 2º Samuel, em Crônicas, você vai ver a história do Davi de encontros. Deus protegia com zelo o seu relacionamento. E Davi e Deus era conhecido como os amigos. Não era simplesmente um rei que estava embaixo de um Deus. Não, era amigos. E Davi buscava mesmo esse relacionamento. Sendo um tempo bom, sendo um tempo ruim. Sendo ele tá amando, sendo que ele tá frustrada. Os Salmos é repleto de várias vezes em onde Davi está frustrado com Deus. Mas ele sempre termina o salmo. Porém, o Senhor é o dono de tudo. Porém, seu reino é maior. Porém, eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Então, Davi tinha criado, durante a sua vida, uma alimentação da relacionamento com Deus. Então, quando chega esse ponto no final da vida dele, porque realmente depois fala sobre a morte dele, entrega de liderança para o filho dele, mas no fim da vida, a única coisa que ele tinha era gratidão. A única coisa que ele podia fazer era entregar tudo. Então, quando nós estamos ministrando através da nossa arte, seja dança, seja cântico, seja pintura, seja teatro, seja o que for, a nossa entrega de adoração vem desse lugar de relacionamento. Ele vem desse lugar de intimidade. Porque quando nós somos íntimos uns com as outras, nós começamos a ver as coisas através da maneira que outra pessoa veja. Então, por exemplo, se você me veja na rua, pode pensar uma coisa sobre mim. E tem muitos que pensam. Por exemplo, eu tenho um dom, não sei se é um dom. Tem muitas pessoas, quando me conhecem, me odeiam. Não sei por quê, mas eles têm um ranço, ou acham que eu sou um certo jeito, mas através de convívio, eles conhecem minha caráter, conhecem quem eu sou, conhecem o jeito que eu penso, o porquê eu penso certos jeitos. E eu lembro uma vez alguém estava falando comigo que ficou chocado uma vez que eu falei alguma coisa que para eles era muito pesado e não entendia porque eu falei dessa maneira, se ofendeu e tal. Eu falei, por que você não vem falar comigo? Porque se você veio falar comigo, eu ia explicar por que eu penso assim. E quando eu expliquei o porquê eu pensei assim, porque eu falava assim, era por causa das minhas experiências, minha cultura, o jeito que eu via o mundo. E eles começaram a perceber e a agradecer por essa atitude e esse posicionamento que eu tinha tomado. Então, é a mesma coisa com Deus. Se eu tô com Deus e eu veja, por exemplo, eu tô lendo alguns versículos na Bíblia que pode parecer muito duro, que Deus está sendo muito duro com o povo de Israel. Mas quando eu vejo o porquê está sendo duro, o porquê Deus fez isso, o porquê está nesse estado, é porque Deus está tentando nos proteger, o Deus está amando de tal maneira que não quer que a gente caia, onde que nós iremos machucar, onde que iremos talvez ter uma saída sem volta.
E através desse entendimento, agora eu consigo levar com as coisas e estar num espaço de gratidão. E você sabe que gratidão são as portas da presença de Deus. Em Isaías 45, eu acho fala que a gratidão são as portas dos átrios do Senhor. Então, quando nós estamos chegando nesse ponto de gratidão, nós temos livre acesso ao trono de Deus, nós temos livre acesso ouvido no nosso Pai. Então, é muito importante que nós cultivamos esse relacionamento para entender Deus, para ter mais gratidão no nosso coração. Então, com essa história em 1 Crônicas 29, eu tiro muita lição aqui, mas a lição principal que eu quero que vocês levem com vocês hoje é qual tipo de entrega que eu estou dando. De qual lugar eu estou tirando essa entrega? Esse vem de um lugar de intimidade e gratidão? Porque muitas vezes nós levamos nossa entrega através de um senso de obrigação ou petição, né? Deus, eu te amo tanto, muito obrigada. Mas, ó, Deus, essa situação tá difícil. E tem um lugar para isso é importante. Também temos esse lugar, temos nosso livre acesso. Mas quando foi a última vez que você adorou e agradeceu só para agradecer? Sem mais nada? Quando foi a última vez que você falou, quer saber? Eu só quero ficar aqui deitado na presença de Deus. Deus, eu quero estar contigo aqui. E Deus está desejando, almejando estar com você. Ela está com esse coração tão queimando para ti. Às vezes você não a percebe. Quanto que ele te ama, quanto que ele deseja estar contigo, quanto que ele deseja estar perto de você, próximo de você. Então, eu quero encorajar você com isso, que você comece a refletir. Será que eu teria o mesmo coração do que Davi? Se eu tive que entregar o sonho grande que eu tenho para Deus, para outra pessoa realizar, será que eu apoiava esse sonho para eles? Será que eu entregava para eles tomar frente? Eu quero encorajar você com isso, porque eu creio que Deus está trabalhando no meu coração e com certeza na sua também. Amo vocês, espero que isso acrescentou algo na sua vida. Se gostou, por favor, deixe um comentário, se tem algo para compartilhar e compartilha com os amigos que você acha que vai receber isso com bênção, tá bem? Beijos, até a próxima.